Bom, na data de hoje, a Polícia Civil do Maranhão, né, por ordem do delegado-geral, em conjunto com o Ministério da Justiça, no âmbito da Operação Impulse, também com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e por meio dos departamentos de combate a crimes tecnológicos e de combate ao crime organizado, da SEIC, da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, deflagrou, né, em 2 municípios aqui do Maranhão e no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, esta operação que visava justamente combater a exploração do jogo de azar, né, de jogo ilegal online. Esse jogo ilegal visou atacar os bens adquiridos de forma ilícita, né, em flagrante crime de lavagem de capitais e, obviamente, exploração ilegal do jogo de azar. Essa operação, né, deflagrada na data de hoje, conseguiu bloquear, aliás, baseou-se no bloqueio, né, ainda não divulgado em quais quantidades foram efetivadas, mas com solicitação de bloqueio de contas no valor de R$ 8,5 milhões de reais e buscas e apreensões diversas, que culminaram com a apreensão de pelo menos 4 veículos de alto luxo, né, dentre eles dois veículos Lamborghini, um veículo BMW X6, uma Land Rover Velar, além de uma Ford Ranger V6 aqui em São Luís do Maranhão. Nessa operação de hoje, nós acessamos diversos imóveis que são usados como imóveis de fachada, onde deveriam funcionar empresas tal qual declarado. E aí verificou-se, obviamente, que algumas das denúncias foram plenamente confirmadas com os acessos que foram realizados no dia de hoje, e espera-se, obviamente, que com o desdobramento dessa operação, nós consigamos reunir mais provas para saber a extensão em relação ao patrimônio amealhado e cuja origem vem sendo disfarçada para se ocultar, de fato, quem são os verdadeiros donos e dificultar a apreensão pela justiça, pela polícia, e, obviamente, entender a extensão das pessoas envolvidas e seu grau de responsabilidade nisso. É aquele modelo que a gente já conhece. Camboriú, alto padrão de vida. Altíssimo padrão de vida. Vitória do Mearim, um dos ambientes mais pobres desse mundo. Onde é que esses dois se encontram, esses dois mundos? Isso, perfeito. A própria operação, que foi denominada de jogo desigual, né, ela visa evidenciar, destacar justamente essa discrepância. Existe um contraste muito grande entre o alto luxo verificado na cidade e nos bens utilizados por quem explora o jogo e a pouca condição, né, ou a baixíssima condição financeira daqueles que mais se dedicam, né, ao jogo propriamente dito, que apostam, que realizam as apostas. Então, por conta disso, tanto por um lado, né, que se acaba se enriquecendo com isso, como o outro que, já não tendo uma boa condição de vida, acaba perdendo ainda essa condição, a operação foi denominada de jogo desigual. É essa desigualdade social que a gente encontra aqui, que torna essas pessoas vítimas também daquele que está lá na cobertura aí. Certamente. É desigual. A proposta do nome da operação foi ambígua. Na verdade, ela contém uma duplicidade. É tanto para falar da desigualdade social entre os dois polos que estão envolvidos, quem promove o jogo e quem aposta, como também para evidenciar as chances de jogo num jogo desse. Esses jogos online, eles não têm um percentual de acerto razoável onde que pudesse ser aceito, né, e que pudesse ser auditado. Né? Então, quando se coloca como sendo uma plataforma que vai recolher potencialmente milhões e milhões e milhões de reais, né, a impossibilidade de se ter algum tipo de auditagem nesse tipo de aposta, nesse tipo de plataforma, é justamente o que torna mais claro o porquê, né, dela continuar à margem da lei. Mas a Vitória do Mearim seriam empresas, são Até agora, chefe, lá em Vitória, onde funciona a Casa de Fachada, é um sindicato de... Agora, né? Vocês falando assim, não, mas tá tudo saindo, né? Não, é porque eu tenho uma dúvida. É uma dúvida, ele queria saber mesmo. Mas essa
ligado, é perigoso. Não, mas eu acho que não tem nada. Não é nada, era só para não. A gente estava querendo evitar que saísse muito alto. O senhor é o seguinte: a pobreza torna as pessoas um alvo mais preciso para os criminosos? Eu posso dar uma opinião? Pois não, chefe, pois não. Sim, eu acho que faltam estudos sociais para apontar, mas nós achamos que tem a ver, sim. Vamos lá, a gente vive num mundo hoje novo de internet. Então, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, de dentro de casa. São jovens, têm muita informação, mas têm pouca experiência para uma tomada de decisão. Então, eu acho que esse fenômeno pode parecer um pouquinho. Você chega com uma estrutura de informação e de coisas bonitas, apresentando para quem está no nível desse que você está falando, e aquilo ali é ilusório. É ilusório. Eu não estou aqui querendo fazer de vítima, revitimizar essas pessoas, mas eu acho que tem um dado, sim. Eu acho que a falta, a gente vive um mundo novo. Eu vi uma expressão que eu acredito muito assim, o mundo era um até a pandemia e é outro pós-pandemia. E a gente é munido e tem muitas informações, muitos fenômenos novos que eu vou lhe dar um dado, por exemplo. Tem crimes virtuais que pessoas esclarecidas embarcam. Não precisa ser de um nível baixo ou falta de esclarecimento. Porque é uma novidade que enche a cabeça da pessoa e às vezes ele está justamente naquela situação, ou precisando de um dinheiro, ou com sonho de alguma coisa, de consumo mesmo, ou até por uma necessidade. Acho que envia. Então, eu acho que tem sim esse ponto. Agora, claro, para a gente fazer qualquer afirmação, a gente precisaria aí de um estudo sociológico mais apurado, que eu acho que em pouco tempo vão aparecer esses estudos. O que está sendo investigado na Vitória do Mearim? Seriam empresas instaladas, influenciadores locais? O que seria? Exatamente. São, na verdade, Passar para ti. em Vitória nós temos justamente empresas, endereços a serem buscados, onde funcionariam empresas que, a nosso entendimento, o entendimento da investigação, era empresa de fachada. Foi cumprido o mandado de busca lá e nada foi encontrado, nada foi apreendido, justamente porque nada havia a ser apreendido. Então, comprovando que onde deveria funcionar uma empresa, de fato, nada havia. E o principal alvo tem parentes em Vitória do Mearim. Sim, isso que eu ia sim, perguntar, perfeito. né? Quem seria esse principal alvo? Ele atua lá em Balneário, atua aqui em São Luís, no Maranhão? Como é que é essa relação? Não, assim, o jogo de azar ele pode estar em qualquer lugar, mas ele tem residências, imóveis, parentes aqui em Vitória do Mearim, ele tem uma relação social lá, ele é conhecido, é uma pessoa conhecida lá. Sim. E Balneário é onde ele ostenta, né, o que ele obtém. Seria só uma pessoa mesmo, um alvo? O alvo principal, sim. A gente tem muita dificuldade em saber quem é? Porque a gente fica curioso para saber. A gente vai, eu estou pedindo os dados, todos os dados, eu vou divulgar, vou disponibilizar para a Ascom, a gente passa. Ele é uma influência? Sim. E que tinha quantos seguidores? Sim, ele é uma influência com vários seguidores, né? Passa esse dado. A gente vou passar esses dados de redes sociais para que vocês possam explorar. Tá. Não tem nada a ver com aquela senhora que a gente viu. A Scarlett lá e tal, aquela ali. Não tem um caso. Inclusive o jogo da plataforma, uma das plataformas, a plataforma que ele mais divulga é uma roleta online. Ou seja, a plataforma que ele mais divulga é um pouco diferente. É internacional, com certeza. Nós não temos representantes do jogo aqui no país. Doutor, e a relação desses jogos com outros crimes? Pelo menos o crime de exploração ilegal de jogos de azar e o crime de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro estão envolvidos. Então, primeiramente esse. Como todos esses crimes, eles pressupõem que você não está adquirindo aqueles bens com dinheiro lícito e está colocando e não quer que essa trilha do dinheiro chegue até você, ele precisa fazer uso de laranjas, de pessoas em nome de quem vão ser colocados vários bens. Então, essas pessoas entram também na investigação
para que possam, né, fazer com que seja compreendido completamente qual foi a trilha do dinheiro, por onde o dinheiro saiu, como ele foi gasto, o nome de quem foi colocado, mas quem usufruía do bem, ou quem tinha poder de mando sobre aquele bem. A justiça que determinou o bloqueio foi exatamente aqui no Maranhão? Foi. Justiça do Maranhão. Lá de Foi. Vitória. Foi de Vitória do Mearim. A justiça de lá? De Vitória do Mearim, foi. Existe aí aquelas curiosidades mais que a gente adora, em que vocês ficaram surpresos, que estranharam. Essa gente, por exemplo, esse senhor aí, ele vivia muito na costa do francês? Não. Acho que ele gasta tudo aqui mesmo, né? No Brasil, né? Ali você gasta mais, talvez, ali em Balneário, do que você gasta só se for para Mônaco ali, eu acho. Porque ele gasta muito lá. É. Ele está morando lá, mas ele transita, ele vem ao Maranhão também, vem ao Maranhão com frequência. Inclusive, curiosidade, havia pessoas do estado do Maranhão na casa dele, né, quando foi cumprido o mandado de busca, né, inclusive da região. Esses detalhes aí talvez a gente não chegue a passar nesse momento, mas a gente passa os detalhes de quem é o investigado. Há quanto tempo mais ou menos que já dura essa investigação? Mais de ano, né? Mais ou menos um ano. Eu acho que aproximadamente um ano. Desde a Esse alvo em específico? A Polícia Civil investiga vários alvos que são denunciados, né, por esses mesmos tipos de crime. Então, são influências diferentes, né, que divulgam plataformas diferentes, né, que têm métodos diferentes às vezes. Mas o que é comum em todos eles é que normalmente eles estão divulgando jogos ilegais, que não têm autorização para funcionar no país, né, e que movimentam muito dinheiro e cujo dinheiro não é colocado em nome daqueles que exploram, mas é pulverizado em nome de terceiros. Esses terceiros já estão sendo investigados? Certamente. Todos aqueles que têm bens em seus nomes, né, que auxiliaram de alguma forma, tiveram dinheiro que passou por suas contas, né, fazem parte da investigação. Se serão indiciados ou não, ainda depende do aprofundamento. Outra questão, a gente até como vocês podem comentar, né, mas o que segue essa investigação a partir de agora? Formalização de todos os atos, né, essas apreensões que a gente vê, cada veículo desse apreendido, ele precisa constar, precisa ser descrito, precisa ser apreendido, né, as pessoas cujos nomes foram descobertos na data de hoje precisam ser ouvidas, né, e daí sim podem surgir desdobramentos que a gente ainda não poderia adiantar.